Olá, eu sou o professor Gustavo e hoje eu vou dar a introdução sobre cartografia. Nessa aula, aprenderemos um pouco sobre cartografia. Em principal, analisar e entender mapas. Eu dividi a aula em 6 tópicos. O que é cartografia, coordenadas geográficas, escalas cartográficas, orientação, fuso horário, distorções e projeções. Lembrando, nessa aula eu não vou ensinar a produzir mapas, pois é um processo demorado e difícil e normalmente não cai em provas. E como o objetivo daqui é o Enem e vestibulares, então eu só vou falar sobre cartografias e fundações básicas. Vamos lá? O que é cartografia? Cartografia é a ciência que representa graficamente uma área geográfica ou uma superfície plana. É o estudo que atua na concepção, produção, divulgação, representação e todo o processo dos mapas. Além de representação física, a cartografia é utilizada para ilustrar realidade social, econômica, histórica e cultural. A confecção de mapa sempre esteve em contato com os seres humanos, com sua primeira constatação na pré-história, para representação de áreas com melhores pescas ou caça, e foi de grande importância nas grandes navegações que ocorreram entre o século XIV e o século XVII. Atualmente, a cartografia está bastante presente no nosso dia a dia, através de GPS, programas de localização, como o Waze, Google Maps, entre outros. As coordenadas geográficas são linhas imaginárias traçadas no globo terrestre, de norte a sul, leste a oeste. É muito importante para a nossa localização. Você já deve ter ouvido aí linha do Equador, longitude e latitude. As linhas horizontais são chamadas de paralelos, formando círculos completos que nos indicam a latitude, cortando a superfície da Terra de norte a sul. A linha principal é a linha do Equador, onde sua medida começa em 0 grau e vai de menos 90 no sul e 90 no norte da linha do Equador. As verticais são chamadas de meridianos, e o principal e mais conhecido é o meridiano de Greenwich, localizado na cidade de Londres, no Reino Unido, escolhido em uma convenção em Washington, Estados Unidos, no ano de 1884. Ela divide o planeta de leste a oeste. Essa divisão é chamada de longitude, que é um ponto da Terra até o meridiano de Greenwich. As suas medidas vão de menos 180 graus de oeste a 180 graus de leste, tendo Greenwich como marco zero, sendo 0 grau. Escalas cartográficas. As escalas cartográficas são proporções entre as dimensões do objeto real e sua representação no mapa. Ou seja, as escalas cartográficas são usadas para redimensionar o objeto real na hora de fazer o mapa, pois não seria possível utilizar um mapa com o tamanho real. Então por isso a gente usa as escalas para diminuir seu tamanho e assim estudar e caber no mapa. Existem 2 tipos de escalas mais usadas: escala numérica e escala gráfica. As escalas numéricas representam as distâncias através de uma fração. O numerador dessa fração é equivalente à área retratada no mapa, enquanto o denominador é a medida da área real. O numerador costuma ser normalmente 1, que significa que o valor de uma unidade no mapa. Quando o denominador não tem unidade de medida, usamos centímetros. Por exemplo, no caso de um mapa com a escala de 1 por 1000, significa que 1 centímetro no mapa equivale a 1000 centímetros na realidade. O outro tipo de escala é a escala gráfica. As escalas gráficas sempre aparecem nos mapas como uma régua, ou seja, as distâncias entre um ponto e outro são as mesmas que existem na superfície real do mapa. Para calcular a escala, usamos a fórmula dzão igual E vezes dzinho, onde dzão representa a medida real, E a escala e dzinho a distância gráfica, que é o tamanho do objeto no mapa. Orientação. Usamos a orientação para determinar uma direção a ser seguida, muito utilizado para determinar nossa localização na superfície terrestre. Antigas civilizações utilizavam recursos que a natureza oferecia, como estrelas, nascer e pôr do sol. Atualmente, com o avanço das navegações, da aeronáutica e da astronáutica, podemos nos localizar mais facilmente a partir de instrumentos que determinam pontos de referência como rosa dos ventos, bússolas ou GPS. Pontos cardeais são os principais pontos de referência para a localização sobre a superfície terrestre, presente nas rosas dos ventos, como norte, sul, leste e oeste. O norte, representado pela letra N, também conhecido por setentrional ou boreal, que lembra a aurora boreal. Sul, representado pela letra S,
mas também é conhecido por meridional ou austral, por causa da Austrália. Leste. No leste, representado pela letra L ou E, também conhecido por nascente ou oriente, por indicar o lado onde o sol nasce. Oeste, representado pela letra O ou W, também conhecido como poente ou ocidente, por indicar o lado que o sol se põe. O fuso horário. Novamente, na Convenção de 1884, em Washington, foi decidido dividir o planeta em 24 partes, onde cada parte representa 15 graus de longitude, que é a divisão de 360, que seria a circunferência do globo terrestre. E assim, cada fuso equivale a 1 hora. Quanto mais nos deslocamos nesse ponto, o horário se altera. O fuso horário é medido em GMT, Greenwich Mean Time, onde Greenwich é o marco inicial. Onde ao leste de Greenwich representa as horas adiantadas, e quanto ao oeste representa as horas atrasadas. No Brasil, temos 4 fusos horários diferentes, menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas e menos 5 horas. Distorções e projeções. As distorções no mapa ocorrem pois o globo terrestre é tridimensional, ou que dá a sensação de relevo, enquanto os mapas precisam ser projetados de forma bidimensional, sendo plano em sua essência, ou seja, ao transformar em bidimensional uma superfície tridimensional, ocorrem as distorções. Existem alguns tipos de distorções. Equivalente. Mantém fiel a área dos países, ou seja, o tamanho, e distorce as formas e ângulos. Equidistante. Privilegia a distância entre os países, mas distorce a área e a forma. Descontínua. Elimina as áreas oceânicas e possui exatidão e riqueza em sua representação. Projeção cartográfica é uma solução matemática para representar o máximo possível de perfeição a superfície terrestre sobre um papel plano. Não importa como a projeção será usada para chegar ao resultado final do mapa. Toda projeção do globo terrestre sofre distorção. Existem muitos tipos de projeções. Vou falar de algumas e normalmente as mais usadas. Cilíndrica. Projeção usada na representação da planisférios ou mapa-mundi. A distorção dessa projeção ocorre nas áreas de altas latitudes, mas conserva as projeções da superfície próximas ao Equador. Cônica. O globo terrestre é projetado em um cone tangente para depois ser planificado, apresentando deformação na base e no vértice do cone, tendo regiões menores. A finalidade dessa projeção é representar regiões de latitude médias. Azimutal. Elaborada por uma tangente ou uma secante sobre a esfera terrestre, a construção dessa projeção é a partir de um ponto central, que se organiza em volta do centro. O plano pode ser centrado em um ponto do Equador, nos polos ou em qualquer outro ponto. A deformação ocorre nas áreas mais afastadas da tangência, tendo menos na área central. Isso é, no centro apresenta pequenas deformações que aumentam à medida que afastam o ponto central. Uma das mais conhecidas dessa projeção é a bandeira das Nações Unidas. Isso foi uma pequena introdução à cartografia. Eu queria me aprofundar mais, mas como em um vídeo curto não dá para fazer isso, vou deixar links e livros para que você possa aprofundar na sua leitura. E muito obrigado, até a próxima, valeu!